Os brownies são um dos produtos mais vendáveis da confeitaria. E que tal transformar essa delícia em uma renda extra aí na sua casa? Hoje eu vou te ensinar a fazer os brownies recheados com aquela casquinha crocante por fora e um recheio super cremoso por dentro. E no final do vídeo eu vou te ensinar precificação, embalagem e como você vender muito com os brownies. Mas antes de começar esse vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e vamos para a receita! Em uma tigela vamos adicionar 4 ovos inteiros. Vamos adicionar o açúcar e vamos bater essa misturinha até formar um creme claro e volumoso, tá? Esse processo é essencial para criar aquela casquinha crocante por cima do brownie. Misture tudo muito bem com o auxílio de um fouet ou até mesmo da batedeira, tá? Chegou nesse ponto bem esbranquiçado, é o ponto perfeito. Vamos adicionar agora a manteiga derretida ou o óleo, tá? Pode ser um ou outro. E vamos adicionar o cacau em pó, tá? O cacau em pó aqui vai fazer toda a diferença para não deixar esse brownie muito doce, tá? Aqui eu tô utilizando 50%. Caso você use o 100%, você vai diminuir essa quantidade pela metade, tá? Porque senão ele vai ficar muito amargo. Então, vamos misturar tudo muito bem. E agora vamos adicionar a farinha de trigo sem fermento, tá? Gente, não precisa peneirar, mas caso você queira peneirar, tudo certo. É uma massa pesada, não é uma massa fofinha, então eu não acho necessidade de estar peneirando, tá? Mas aí vai de cada um. Vou misturar muito bem até tirar toda essa farinha da lateral, do fundo, e a nossa massa está extremamente pronta para ir para o forno. A massa fica mais pesada, mais grossa e é assim mesmo, tá? Ó, levanta minha espátula e ela vai cair mais pesada, é o ponto certinho. Agora, em uma forma, você dá uma untada com o próprio cacau e manteiga ou óleo, tá? E vai despejar toda essa massa e vai levar ao fogo a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos, tá? Criou a casquinha, espetou um palitinho, saiu pouco sujo, já pode desligar. Saiu o palitinho muito molhado, deixa no forno mais um pouquinho e depois tira, tá? O palito tem que sair levemente sujinho. E o nosso brownie fica pronto assim, tá? Gente, essa minha forma tem 26 de comprimento e 18 de largura, tá? E agora é só colocar para assar e ficar de olho nessa belezura que fica pronto rápido, hein? Fica de olho. E os nossos brownies ficaram prontos, maravilhosos, gente, com aquela casquinha por cima e com aquela cremosidade por dentro. Esse brownie ficou simplesmente perfeito. Aqui eu tenho um cortadorzinho, tá? No tamanho 6x6 para fazer os cortes perfeitos dos nossos brownies, tá? Com esse corte 6x6 eu consegui fazer 8 pedaços. Gente, lembrando que a minha câmera descarregou, não consegui mostrar o início do brownie pronto, sem tal corte, mas não tem nada demais, ele só saiu do forno, esperei esfriar para fazer os cortes, tá? Caso você também não tenha esse cortador, não tem problema, vou dar uma dica para vocês. Pega uma régua bem higienizada e faz ali a marcação e faz os cortes com a faquinha, que também vai dar super certo, vai sair bem bonito assim, tá? O nosso brownie ficou super molhadinho por dentro, deu aquela casquinha fininha por cima e ficou perfeito pra gente vender. Então vou terminar de fazer os cortes aqui dos meus brownies e vamos começar a rechear eles. Outra dica importante é quando você for colocar o cortador no brownie, na hora de tirar ele, você vai apertando as laterais, não aperta no meio porque ele vai quebrar, tá? Vai apertando nas laterais e ele vai sair. E ele sai assim, sem quebrar o meio, sem quebrar a casquinha, fica bem bonito assim, tá? Então faça isso aí na sua casa para você não destruir ele por cima. E ele fica bonitão assim, gente. Agora chegou a hora de rechear os nossos brownies maravilhosos. Agora, em cima de uma bancada, o que você tiver aí na sua casa, nós vamos partir esses brownies ao meio. Então, pega a melhor faquinha que você tiver aí, tá? E a gente não vai serrar, a gente vai colocar a faca no meio do brownie e a gente vai empurrar devagarinho até chegar na outra ponta. Então, você não serra, você vai só deslizando a faca e ele vai ser cortado perfeitamente, tá? Aqui eu tenho um brigadeiro que eu tenho aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Esse brigadeiro cremoso, econômico, para vocês faturarem muito com esse recheio. E ele é muito saboroso, tá? Coloquei num saquinho de confeitar ou num saquinho transparente limpo
e fiz o nosso recheio em cima do brownie e coloquei a nossa tampinha. E ele fica assim, gente, super recheado e bem bonitão. Aqui, nessa versão econômica, você não usa 2 brownies, então você tem um rendimento muito maior. Você corta ele ao meio, coloca a faquinha, desliza e pronto, o corte sai já perfeitinho, tá? Mesma coisa, com um saquinho de confeitar para facilitar a vida. Eu acho que tem que ser num saquinho, tá? Para ficar bonito a apresentação. Você faz o zigue-zague que você quiser aí e é só colocar a tampinha por cima. Então, os brownies recheados já ficaram prontos e bem bonitos. Olha só como é que eles ficam bem recheados e as 2 partes do brownie ficam bem bonitonas, ó. Bem bonitos, né, gente? Lembrando que aqui pode também ser o recheio da sua preferência, tá? Não precisa ser o de chocolate, pode ser o sabor que você quiser. Agora eu vou te ensinar essa embalagem super econômica, tá? Que dá pra você comprar super baratinho aí e lucrar bastante com essa embalagem. Aqui eu tenho um plástico celofane 20 por 20. Então eu vou colocar meu brownie com a casquinha pra baixo. Vou colocar primeiro uma ponta e dou uma passadinha no brownie, porque ele é oleoso, então ele vai grudar. E pego a outra ponta e fecho. Aqui eu vou colocar um pedacinho de durex, tá? Mas se você quiser, você pode fazer todo o movimento com plástico e depois botar sua tag. Eu prefiro fazer assim porque fica mais seguro. Agora eu vou pegar outra parte, vou colocar as 2 juntos e vou fazer esse movimento. E pronto, faz tipo um triângulo no final, tá? E sobe a pontinha pra cima. A mesma coisa eu vou fazer com o outro lado, tá? Então eu faço essa parte do triângulozinho, pego as 2 pontas e coloco outro pedacinho de durex, bem pequeno, tá, gente? Pra não ficar um negócio muito feio. Então pega sempre um durex pequeno e cola uma ponta na outra. E assim fica os nossos brownies bem embaladinhos e super bonitos, porque ele aparece o brownie, aparece a casquinha, aparece o recheio na lateral e fica uma embalagem limpa, tá? Bem bonita. Quando a gente colocar a etiqueta, ainda vai ficar mais bonito ainda. Então, a gente faz isso com todos os nossos brownies. Ó, eu pego o brownie, vou fazer mais uma vez para vocês verem. O brownie, a casquinha vai para baixo e vamos embalar ele da mesma forma que a gente embalou o primeiro, tá? Pega as 2 partes, coloca o durex no meio, durex bem pequeno, tá? Ressaltando aí. E vou fazer aquele triângulo na parte da lateral, vou fazer nas 2 pontas e vou pegar outro pedacinho de durex e vou colar esses 2 triângulozinhos para ele ficar bem vedado, tá? Para não ter contato com o ar e esse brownie ressecar. E ele fica assim, gente. Eu acho que é uma embalagem super econômica e não fica feio. Eu acho uma embalagem super bonitinha, porque ele mostra o conteúdo, ele mostra o recheio e fica bem bonito assim. Agora, nós vamos colocar a etiqueta, que vai fazer toda a diferença nessa embalagem, tá? A etiqueta, se você não tiver, você também pode comprar na Shopee ou comprar nessas lojinhas que tem por aí e faça a sua etiqueta, porque dá um valor a mais pro nosso produto, tá? Coloquei a etiqueta e os nossos brownies ficaram lindos assim, gente. Olha que perfeição! Você consegue vender rapidinho, porque são os produtos muito vendáveis, são saborosos e muito gostosos, né? Agora vamos falar de precificação? A massa do meu brownie saiu a R$ 13,06, o meu recheio R$ 16,40, a embalagem, que é o celofane, mais as tags em cima, saiu a R$ 2,40, lembrando que são para 8 unidades, tá? E o total da minha receita saiu a R$ 31,86. O custo por unidade saiu a R$ 3,98. Sugestão de venda, eu vendi cada um a R$ 10, mais de 100% em cima. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!